Pessoal, vamos pensar no cenário. Tu estás de boas em casa a ver televisão, vamos supor que estejas até a ver um jogo do Benfica, quando de repente, no meio do jogo, a transmissão é interrompida por alguma coisa esquisita e misteriosa. E sim, esse é o exemplo de muitas invasões que houve nas televisões ao longo da história, sendo o mais recente o Wyoming Incident que aconteceu no Brasil no canal da Record. E talvez para aqueles que não saibam, o Wyoming Incident não é uma invasão nova. Essa invasão já aconteceu um tempo atrás, tem a sua origem nos anos 2000, mas hoje não falaremos sobre Wyoming e sim de outra invasão, no qual ainda hoje causa mistério. Estou a falar do incidente de Max Headroom. E a razão de ser uma invasão tão misteriosa é que o responsável por esse acontecimento, acreditem se quiserem, ainda hoje não foi descoberto. Vocês aqui vão saber sobre o que aconteceu, as transmissões desse incidente e também as suas origens e talvez algumas referências que irei colocar no vídeo. Então peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos saber o que se trata sobre o incidente de Max Headroom. Antes de mais nada, eu tenho que explicar o que é Max Headroom antes de avançar diretamente ao incidente misterioso em si. O Max Headroom é nada mais nada menos que um personagem de um filme de ficção chamada 20 Minutos no Futuro. Quem estava por detrás do personagem de Max Headroom era o autor e ator chamado Matt Frewer, que fez alguns dos seus trabalhos como o filme do Watchmen em 2009, o filme do Hércules de 1997 e o filme de Pixels de 2015. E sinceramente esse filme que eu disse aí em último lugar eu não sabia. Mas bem, esse filme do Max Headroom era um filme estilo cyberpunk em que mostrava um futuro distante em que tinham corporações corruptas que dominavam o meio público e manipulavam a população para seus próprios bens. E outra coisa que também acabei por descobrir é que o Max tinha um show de TV que satirizava a cultura cyberpunk e também a mídia. Mal ele sabia que no futuro iria haver uma invasão televisiva usando esse mesmo personagem. E também digo já que esse personagem apareceu na música Rap God do Eminem e como referência no próprio filme de Pixels. Exatamente! Até o homem apareceu nesse filme. Que loucura, né? Tá, agora sabendo o que é Max Headroom, o que tem o incidente de Max Headroom em si? Tudo começa na noite de 22 de novembro de 1987 em Chicago. Era uma noite comum como costuma ser, familiares em casa, assistindo TV e que também naquela altura já existia internet, mas não era aquela coisa como hoje em dia. O canal WGTTV, WGTTV, que era uma ligação antiga que lançava sua rede nacional desde os anos 70 e que também era a quarta força televisiva do país. E aqueles programas comuns que transmitiam no horário nobre de domingo, tinha acontecido uma coisa estranha. Como vocês devem estar cansados de saber, as invasões de TV já eram uma coisa comum de acontecer, seja em televisões como o Wyoming Incident que aconteceu recentemente na Record, também por exemplo em sites como já aconteceu no Cartoon Network. Mas nós estamos a falar de um tempo em que não havia muita informação como hoje em dia tem. E qualquer coisa, por mais idiota que seja a invasão, as pessoas ficam assustadas na mesma, sem informação, sem saber o que é e ainda mais ruídos esquisitos. Mas vamos lá, houve duas invasões do Max Headroom, um no canal do WTTW e no canal de WGN. A WGN, como eu tinha dito lá atrás, é uma emissora de TV que se situa em Chicago, e o canal WTTW é uma estação de TV pública de PBS que significa Public Broadcasting Service, que era um canal público, por exemplo, a RTP1 em Portugal. E nessas duas invasões apareciam ruídos e chiados estranhos e que no final aparece um homem mascarado de Max Headroom a dizer algumas coisas durante essa invasão televisiva. Vejam os trechos. Também quero dar todos os créditos ao Nikito por ter traduzido essa invasão. You should talk often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I don't some dry clothing. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check some worse than working with oh, Jesus. Yeah. That's the way. Oh.
PDX. Oh, my files. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. My brother is wearing the other one. But it's dirty. It's got footprints on it. Oh, we're gonna go. They're coming to get me. Oh, big lips. As far as I can tell, a massive electric shock. Ok, vai ser um pouco complicado de explicar isto tudo, mas eu vou tentar o meu máximo. Corrigem-me se eu estiver errado, por favor. A interrupção significante sobre o incidente aconteceu durante o filme do Doctor Who e que, como eu tinha dito lá atrás, mostrava um homem mascarado de Max Headroom. Ele tem uma voz exageradamente aguda, cheio de efeitos e também irritante. E a primeira fala dele é chamar nerd e liberal ao Chuck Swirsky, que era o narrador do canal WGN. Depois, como se não bastasse, ele atira uma lata de Pepsi enquanto diz o slogan da Coca-Cola. A próxima ação é ele a cantarolar o tema de desenho de Clutch Cargo, que é uma série animada da TV americana produzida pela Cambria Productions, que curiosamente também era transmitido pela emissora de Chicago. E no final tem a cena talvez a mais inusitada e bizarra de algo que surge que não posso dizer aqui no canal, senão o YouTube puxa pelos colarinhos. Mas posso dizer que tem um mata-moscas a bater em... Eu não sei se devo dizer. Eu prefiro não dizer. Mas depois a transmissão volta para o filme como se nada tivesse acontecido. Após todos esses acontecimentos que eu disse, abriu-se uma investigação intensa por parte do FBI e da Comissão Federal da Comunicação. Eles tentaram ao máximo rastrear quem era o hacker por detrás daquela invasão com várias sátiras e insultos, mas que mais tarde foi arquivada e até aos dias de hoje não se sabe quem está por detrás da máscara e também da invasão. E uma coisa posso garantir, aqueles que presenciaram essa invasão naqueles anos, com certeza têm muita história para contar e também uma recordação esquisita. Não sei se nos dias de hoje isso pode voltar a acontecer, mas se acontecer, eu penso que talvez já consigam ter acesso a quem faz invasões televisivas. Também naquele tempo não tinha muita forma de rastrear como nos dias de hoje. A tecnologia não era avançada o suficiente, restando assim o questionamento de quem é aquele por detrás dessa invasão marcante e bastante recordada. E assim foi esse incidente de Max Headroom que digo já que foi um pouco difícil de saber mais sobre este incidente. Quero agradecer ao Pedro TP por ter me ajudado em algumas coisas no vídeo, incluindo a cena que mostra essa famosa invasão. Mais uma vez dando créditos também ao Nikita pela tradução das cenas do Max que estão no YouTube e que vocês podem ver livremente. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora sobre conclusões, olha pessoal, desta vez não consigo construir uma opinião em relação ao Max Headroom, mas posso dizer que o meu interesse em querer falar sobre este incidente vem por causa nos duelos de rap gringos que usavam muito Max Headroom, e eu fui atrás para saber o que era e que depois achei interessante trazer algo sobre ele aqui no canal. E claro, também não vou mentir que a invasão recente à Record fez eu explorar ainda mais sobre invasões que houve em redor do mundo. E se gostarem, eu posso trazer sobre mais coisas dessas aqui no canal, incluindo uma história sobre o Wyoming Incident. O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Então para mim é tudo, este vídeo foi muito trabalhoso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vemo-nos no próximo. Tchau!